eu sou Liliane Ventura e sob a batuta do jornalista Fausto Camunha está no ar mais um programa Gente que Fala ao vivo pela Rádio Trianon 740AM de São Paulo, Rádio Universal 810AM de Santos, também pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Olha, eu quero te fazer um convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet, gratuitamente. Vou repetir, de graça, bom demais, né? Para que você possa acompanhar uma programação de qualidade 24 horas à sua disposição. Vá até a App Store ou a outra que tem, né, a plataforma Android e baixe o aplicativo da TV Êxito. Olha, entre muitos assuntos que iremos tratar, eu vou dar destaque a esse aqui, ó, Marco Civil da Internet pode ser votado nesta semana. Centro de Tradições Nordestinas reúne migrantes em torno da cultura do Nordeste. Vereador faz defesa do direito de manifestação. Câmara faz mapa da prostituição infantil em São Paulo. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos, o vereador Toninho Vespoli, filiado ao PSOL. Como vai? Tudo bem, Toninho? Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, até porque essa bancada aqui, pela primeira vez, uma bancada de mulheres, na sua grande maioria, né? Isso mostra a força da mulher na nossa sociedade. Muito bom, começou bem, começou fazendo gol, hein? Gostei, hein? A administradora, a advogada Renata Abreu, ela que é presidente do Centro de Tradições Nordestinas e presidente estadual do PTN São Paulo. Como vai? Seja bem-vinda. Tudo bom, prazer recebê-los aqui, um abraço a todos os telespectadores. Muito bom, a minha amiga querida, cantora, apresentadora, compositora, excelente amiga, companheira, Paula Gauss. Como vai, Paula? Oi, Lili, muito bom estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha, né? Saudade de você. Eu sinto muita falta desse programa maravilhoso. E é isso aí, estamos hoje aqui nessa bancada linda, maravilhosa. Só de gente competente que faz. O vereador já começou fazendo um gol, é isso aí. Já está no final do campeonato, nem sabe. E nós esperamos que esse jogo seja maravilhoso hoje aqui. Muito bom. Satisfação em tê-lo aqui, o deputado federal Ricardo Izá, ele que é do PSD, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com você de novo, Lili. A família, tudo bem? Tudo bem, minha irmã te mandou um beijo. Uma querida, o povo que trabalha lá também, né? É família de gente que faz, né? É verdade. Olha, você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, para quem estiver nos acompanhando agora de meio-dia a 13h, ao vivo, porque esse programa fica à sua disposição na TV Êxito e também, gente, reprisado às 18h, à meia-noite, às 6h, para que você possa novamente ver e questionar o que falamos aqui junto, né, a você que tem a oportunidade de participar através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Repetindo, 11, porque é São Paulo, né? 5081 3782. Olha, após quase 3 anos sendo adiada, a votação do Marco Civil da Internet pode finalmente ocorrer nos próximos dias. O assunto é polêmico e divide as opiniões dos congressistas. Entre os objetivos estão o controle de crimes e abusos como bullying, homofobia, pedofilia e ofensas racistas. Mas há uma grande preocupação quanto ao respeito à privacidade dos usuários. Eu já recebi alguns pares seu aqui, deputado federal que está conosco, o Ricardo Izá, que me emitiram opiniões. Umas a favor, outras contra ao Marco. E eu quero saber qual tem sido aí a direção e o pensamento do deputado. Não, eu acho que... Eu tenho, inclusive, algumas emendas, a maioria das emendas contrárias ao Marco Civil são de minha autoria. Quem tem feito uma oposição grande lá sou eu, o Eduardo Cunha, a gente tem participado mais de perto. Primeiro porque eu acho que a internet nasceu livre, cresceu livre e é o que é hoje porque sempre foi livre. Por que a gente vai regulamentar o que sempre foi livre? Colocar regras, engessar. Mas eu acho que isso não tem mais jeito, não tem como voltar atrás. O projeto está em pleno andamento, vai ser votado. Então ele tem que ser arrumado algumas coisas que estão de erradas no texto. O texto ele fala muito da questão de neutralidade e muita gente acha que neutralidade é você tratar de forma isonômica igual tanto quem provém o conteúdo como quem acessa o conteúdo. Isso vai acontecer, só que para isso acontecer vai ter um investimento muito grande das telecomunicações, algo em torno de 200 bilhões de reais. Então, eu era favorável que essa neutralidade fosse acontecendo gradualmente, para que esse investimento que acontecesse também gradualmente e não fosse repassado para o consumidor final. Porque você pode ter certeza que não existe telecomunicação boazinha, né, vereador? Eles querem lucro.
Então, esse lucro vai ser repassado para quem? Onde eles vão buscar o lucro? No usuário final, aquele que tem internet barata, que paga 9, 10, 15 Que foi uma reais. luta para se conseguir. Exatamente. Em muitos lugares ainda nem tem acesso a essa internet. Eu acho que vai encarecer um pouco o custo para quem tem o pacote barato de dados. E tem um problema que esse eu não estou abrindo mão, a gente conversou inclusive com o ministro semana passada, que ele exclui o que continue acontecendo, o parental control. O parental control é aquela ferramenta que você tem, que você que tem filho menor, você, através de uma senha, você proíbe que teu filho acesse sites de eles vão conteúdo. excluir isso? Agora vai querer que o parental control seja por software. Você baixa na tua máquina, ou paga, configura, programa tá e tal. Ó, eu que sou lesa, estou fora. Parametrizar isso. Então, o senhor fala lá, nós temos uma comunicadora, inclusive, que já teria que estar inserida nesse mundo, ainda estou no beabá. Não é? É verdade. Eu tenho recebido muita crítica na internet, na tweetada, tudo, dizendo que eu sou contra a liberdade. A gente não é contra a liberdade na internet, mas a gente é contra a libertinagem. Né? Eu acho que pornografia livre não pode acontecer na internet, principalmente para quem tem família. Mas quem fala isso, filho. ou é gente que não ama quem tem dentro de casa, ou é gente que não sabe o que é ter filho. Porque quem tem filho tem que vigiar, sim. Aí eu tenho que ter liberdade e privacidade. Paga as contas primeiro, depois vem discutir. E é um direito constitucional, no artigo 226 da Constituição, diz que você tem o direito de influenciar na educação do seu filho. Claro. Então, o parental control é, sim, uma ferramenta importante e eu acho que a gente vai conseguir fazer que seja votada essa emenda. Estou tentando. Vamos ver se a gente consegue conscientizar os outros pares da casa. Então, nós fazemos votos, viu? O deputado Ricardo Isaac está conosco, ele faz parte lá da bancada federal, que tenha êxito, como é o nosso programa aqui, onde é transmitido pela TV Êxito, porque, afinal de contas, o que falta é bom senso. Lógico. Porque se a gente for por esse caminho, Paula Galso, eu dei a sua opinião, você que é uma internauta... Não é? Vou aproveitar que hoje é da segunda-feira, que ferramenta. eu ainda não estou muito atacada, porque tem certas coisas que me irritam profundamente. Sabe? Essa coisa de afrouxar leis, que pioram a vida das pessoas, né? Como muitas... aconteceu isso, né? Em relação à violência, a gente sabe dessas leis que foram afrouxadas e tudo. E, nesse caso aqui, eu tenho acompanhado o deputado Ricardo Izar, porque eu aprendi, Lili, que a gente tem que acompanhar aquela pessoa que a gente dá o nosso voto. É isso mesmo. E a internet está aí para isso. Você hoje pode abrir a página da Câmara, você pode acompanhar, não só pelo Face, mas oficialmente, nas páginas oficiais da Câmara, do Congresso, etc, etc. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. E eu tenho acompanhado essa luta do Ricardo através do Face, e eu já escrevi várias vezes. Eu acho um absurdo excluírem essa coisa do parental control. O pai, ele tem que ter o direito, sim, de impedir que o filho veja essas baixarias e esses sites. Os pais hoje trabalham. Os pais, eles têm que largar os filhos muitas vezes. Eles têm que ter um mínimo de controle nessa vida louca. Então, isso é uma coisa, assim, que é óbvia. Não tem por que votar... alguém ser contra isso. A gente não está falando de liberdade. Eu acho que todo mundo... A internet é uma página em branco. Uhum. Uma pessoa pode escrever sobre a minha pessoa na internet o que ela quiser. Uhum. Tem pessoas que vivem para isso. Tem pessoas que vivem para destruir a imagem do outro. Assim como tem pessoas que elogiam. Uhum. Tem pessoas que acompanham e que fazem críticas construtivas. Eu excluí, por exemplo, do meu YouTube... dos meus vídeos, eu excluí a possibilidade de comentários. Porque eu recebia comentários maravilhosos, recebia algumas críticas construtivas, mas eu recebia comentários que realmente eram de pessoas que não têm nada para fazer e que querem te destruir por alguma questão pessoal. Então, eu acho que a gente tem que ter o direito, sim. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de escrever. Todo mundo pode escrever o que quiser e todo mundo também pode apagar o que quiser. E eu acho que a gente tem que pensar assim, e os pais devem, sim, ficar de olho, porque muitos problemas... Olha, eu tenho um dado aqui para te falar. Eu tenho uma tia que é pediatra e que trabalha na rede pública. Ela pegou 2 meninas que sofreram gravemente problemas de internet por essa questão de entrar em sites de relacionamento com 12, 13 anos de idade
entendeu? E daí acabaram se mostrando nesses sites e depois acabaram expondo essas meninas. E essas meninas estavam psicologicamente super destruídas. afetadas. Posso Então, imaginar. eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo. E eu digo sim ao parental control. Olha aí, gente, para você que está chegando agora no programa Gente que Fala, a nossa discussão está em torno, né, do Marco Civil da Internet, que pode ser votado essa semana. Para muitos, uma ferramenta que servirá de controle ao governo, porque quem vai determinar o que pode e o que não pode, se esse Marco Civil for aprovado, você me corrija, deputado Ricardo Zá, se eu estiver errado, será o governo, se ele for aprovado. Não é assim? É mais ou menos. Na verdade, o governo defende de que está deixando uma internet livre. Livre, porque nós não temos bastante lei nesse país, gente. Você sabe que tem um grande problema nesse Marco Civil, que a Paula colocou aqui, que é a responsabilidade civil. Pelo texto que está, se você escrever alguma ofensa para a Paula, por exemplo, na tua página, você só vai responder civilmente por essa ofensa depois que ela entrar na justiça e conseguir uma liminar para você retirar o conteúdo. Antes disso, aquele período que ficou vinculado antes da tua decisão judicial, você não responde civilmente. Que esse é um outro erro do texto que a gente está brigando para que quem colocou alguma coisa, algum tipo de agressão, Que tire imediatamente ou que responda civilmente por isso. Você vê que quem está tentando regular não entende nem a velocidade da ferramenta que é. Não você entende. Percebe? Não dá para comparar com... você vê. É verdade. Uma pessoa que não entende do assunto. Eu, pelo menos, penso desse jeito. Não sei o que pensam os demais, porque eu tenho 4 pessoas aqui, né, e que podem pensar diferente as outras 2, e a gente fica feliz também se pensar, porque a gente discute o assunto também na sua profundidade. Vamos lá, Toninho Vespoli, nosso vereador, seu pensamento a respeito do marco. Então, eu acho o importante disso tudo é o debate, né? Eu acho que a internet é uma coisa nova, muitos brasileiros nem têm banda larga ainda, infelizmente, e eu acho que isso carece de a gente fazer um debate. Vou dar até uma analogia lá com o que aconteceu na Câmara Municipal, que foi os corredores de ônibus aqui na cidade de São Paulo, 150 quilômetros, né? Nós éramos a favor dos 150 quilômetros de ônibus, mas a falta de discussão que o governo deixou de fazer com a sociedade acarretou em vários erros de você fazer corredores onde não cabia corredores. Isso, onde não cabia. E até assim, às vezes a própria população conseguia ver na sua região uma outra via que daria para fazer o corredor de ônibus lá e que não carecia desapropriação. E, quer dizer, a obra sairia mais barato e o nosso dinheiro do contribuinte poderia ser usado para outras questões, a não ser... Então, assim, mas eu acho que o que a gente conseguiu ainda discutir na Câmara Municipal, as várias visões, conseguiu amadurecer e melhorar o projeto. E eu acho que é isso que vale a pena no debate, né? Acho que várias ideias e eu acho que a busca dos consensos para o melhor para a sociedade. Eu acho que isso é importante. Renata Abreu, diga aí a sua opinião sobre esse marco regulatório aí que prevê, né, leis para a internet. Olha, eu acho que você tem coisas que são importantes a favor e contra, né? Como tudo como o Toninho estava falando. Você tem hoje pessoas que chegaram a nível de se suicidar por causa de um ataque na internet. E não são poucos casos. Então, muitos. Então, é claro que você regulamentar, visando, obviamente, proteger, né, uma criança de 13 anos que, por algum motivo, tem sua foto exposta com os seios de fora, como aconteceu em vários lugares do mundo, é muito importante. Mas, doutora, agora eu vou falar com a advogada. Na nossa lei real, não virtual, já não contempla crimes dessa natureza? Quer dizer, você expor alguém nu, que fosse foto de máquina fotográfica, ou que seja, que foi como foi o caso da Carolina Dickmann, né? Mas o controle na internet, essa é a grande questão. Na internet você perde o controle disso, né? Não tem como você... Imagine o seguinte, a pessoa disponibilizou. Você salva, ela salva, ele salva, né? Você pode até bloquear isso na internet, mas e as pessoas que já captaram esse conteúdo? Fica para sempre. Fica para sempre. E aí ela pode reproduzir isso a qualquer momento. Sempre. Fala, deputado Ricardo, diante desse argumento. Não, mas é isso mesmo. Você não consegue ter um controle total. Inclusive, outro ponto que é muito negativo nesse Marco Civil é que nós fizemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados e levamos um perito criminal da Polícia Federal. Com o texto novo, você só pode ter guarda de dados de quem acessa a internet a partir de uma decisão judicial. Então, aqueles que cometeram os crimes
da decisão judicial para antes, você não vai ter a guarda dos dados dele. Então, eu fiz uma pergunta bem clara para o perito, é a seguinte: agora, para as investigações criminais, de crimes cibernéticos, vai ficar mais fácil ou mais difícil com o Marco Civil da Internet? A resposta dele foi: vai ser impossível. Então, por isso que eu acho que esse Marco Civil é algo muito perigoso. Estão vendendo a imagem de que ele é a neutralidade e a liberdade do usuário. Não é isso. Eu acho que tem que ter liberdade, mas a gente tem que tomar cuidado. E é difícil você controlar, vai ser muito complicado. Eu acho que é o que ele falou e eu concordo. As telecomunicações vão utilizar disso muitas vezes para favorecer determinadas classes. Por exemplo, eu estava até lendo que o acesso, né, vai ter um plano para só a internet, um plano para YouTube, a internet mais YouTube, um plano, não sei se isso procede, mas isso vai só fazer com que quem tem menos tenha um acesso mais limitado, né? E quem tem mais tem um acesso mais amplo. Gaste mais. Porque é sempre isso que acontece, né, Lili? Acaba sobrando para o bolso de quem já paga tanto. Agora, eu quero aproveitar esse assunto e só falar mais uma coisinha. Eu acho que a internet é algo maravilhoso, a gente reencontra pessoas, a gente consegue se comunicar agora com Moscou. De repente tem alguém assistindo o programa e nós temos do audiência, outro lado viu? do mundo. Um beijo aí para todo outro lado do mundo. É verdade. É verdade. Assim Japão. Pode estar assistindo agora. Isso é algo maravilhoso. Agora, eu acho também, Lili, que a gente tem que criar alguma coisa para fazer com que as nossas crianças saiam um pouco só deste universo. Eu ontem fui almoçar e eu vejo as crianças sentadas na mesa do restaurante, elas não se relacionam mais com a família, elas se relacionam com os joguinhos. Essa relação com a internet, com o computador, com os joguinhos. E, parênteses, você não sabe nem qual é o joguinho, porque o joguinho lá tem um tal de matar, morrer, morrer. Jogos violentos. Então, eu acho que a gente tem também que fazer campanhas para que a internet seja usada de uma forma muito saudável e não bitolada. Porque as crianças, que são inteligentíssimas hoje, eu acho que as crianças já nascem diferentes, que as crianças... Um chip a mais. Tem um chip a mais hoje em dia. Mas é muito gostoso você sair na rua, tomar um ar, ver o céu como está, entendeu? E tem gente que fica o tempo inteiro sentado na frente de uma tela e... Eu acho que é algo bastante prejudicial. E tem casos que eu já presenciei que, assim, um jovem conhece outro jovem, só se cumprimentam, não se conversam, e aí eles vão rapidinho para casa e na internet já chamam um para ser amigo do outro no Face e começam a conversar pelo Face, que eles já não conseguem mais ter uma conversa pessoalmente. Então, assim, eu acho que deveria ter pesquisas, assim, quanto as máquinas estão influenciando na relação humana, porque eu acho que os maiores problemas da nossa sociedade são as relações sociais, são as relações humanas. E eu acho que a máquina, apesar de ser um instrumento importante, mas a gente ainda não está sabendo lidar com ela para a gente ter uma sociedade um pouco mais saudável. Não gosto de máquina, não. Eu vou te falar uma coisa, tem horror quando eu ligo lá, tem aquela coisa eletrônica ainda conversando comigo em todos os setores. Tem horror. Gosto de gente. Gosto de falar, me ajuda, querida. Cafezinho. Vamos conversar. Vamos tomar um cafezinho. E esses relacionamentos... também, que ajudam muito, eu tive uma experiência curiosa, uma amiga minha, que ela se relacionou com uma pessoa do exterior, e ela disse, eu estou apaixonada por ele, eu o vejo, ele está apaixonado por mim. Eu falei, se eu fosse você, eu faria um test drive. Que isso, filha? Eu falei, filha, convida ele para vir aqui, venha, traga ele para cá, não vá para lá, porque você não sabe, né? Porque você pode ser qualquer pessoa, um personagem da internet. Depois você me conta, porque ele deve ter chulé, ele pode ter mau hálito. Você não sentiu o cheiro dele, gente. Está muito perfeito. E as pessoas são corajosas ao escrever. Amigos, mas às vezes não escuta, tanto pra falar. É isso. É o olhar, é o toque, é o cheiro, é o aconchego. Não é? Porque pela palavra, papel aceita tudo, computador, então, tela, muito uma mais. Loucura. Não é? Então, vamos tomar cuidado. A gente precisa. Conclusão, veio, passou uma semana, terminaram o relacionamento, porque realmente o menininho não era muito bem cheiroso. Ai, falei. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. CTN reúne migrantes em torno da cultura do Nordeste. O Centro de Tradições Nordestinas foi criado em 91 para ser, além de um ponto de encontro, um polo de preservação da cultura nordestina em São Paulo. Hoje, ele é amplamente conhecido e reconhecido por um público que o lota todos os finais de semana, chegando a 100 mil visitantes por mês. Afinal, o que faz o Centro de Tradições Nordestinas, Renata? Eu ouvi lá uma calcinha preta, o grupo Calcinha
preta. Eu ouvi lá a menina falando, tem um show imperdível, né? Calcinha preta. Eu falei, mas pode ser vermelha também? Pode não. E ela ficou me contando, e foi assim que eu conheci o seu centro, porque realmente as pessoas vão para lá, se sentem seguras lá. Conte um pouquinho dessa ideia. O CTN tem uma história engraçada, né? A gente foi uma vez para o Nordeste, voltando, né? Nossa família sempre gostou muito do Nordeste. Vimos uma notícia, uma cidade ingrata com seus imigrantes. E que São Paulo tinha mais de 4 milhões de nordestinos que construíram São Paulo, porque foi graças a essa mão de obra que muitos desses prédios estão de pé, e que sofriam com preconceito. E aí, na época, nós fundamos a Rádio Atual, que foi a primeira emissora nordestina de São Paulo. E a Rádio Atual, muitas pessoas ligavam procurando parentes que tinham vindo para cá há muitos anos, né? E naquela época a comunicação não era tão difundida, e marcavam o ponto de encontro no CTN. Então, o CTN passou... na Rádio Atual, na verdade, né? A Rádio Atual passou a ser um ponto de encontro de famílias que não se viam há 10, 20 anos. E aí a gente viu a necessidade de ter um ponto de encontro da comunidade nordestina. E aí meu pai, José de Abreu, fundou o Centro de Tradições Nordestinas, que não é uma casa de show, é um centro de cultura, para preservar as tradições, a cultura, a culinária, o artesanato de toda essa comunidade, que hoje é muito grande. Hoje São Paulo é a maior cidade nordestina do país, né? E mais do que justa essa homenagem à comunidade. Mas que também serve o seu palco lá para grandes atrações, Sem nordestinas ou não. Zezé de Camargo e Luciano Sim. apresentaram lá. Bom, enfim, grandes estrelas passam por lá. A casa comporta qual público? Hoje, 8 mil pessoas, de 8 a 10 mil pessoas. É uma coisa maravilhosa. Eu estive lá no palco deles. Numa experiência única também, eu fui fazer um MMA, fui apresentar um MMA. Nossa! Euzinha. Não acredito, Lili. Não, minha filha, nem eu. Tem muitas coisas que só Jesus na causa. Mas foi bom, foi uma experiência incrível, porque eu não entendia do esporte, estudei, né? Tive que aprender a nomenclatura do que estava em torno do esporte e ver um respeito ali que em muitas disciplinas, não, em muitos... quando você tem categorias de esportes, modalidades, eu não tinha visto. Então, assim, é de uma riqueza enorme. E foi lá, no centro de tradições A gente nordestinas. sempre abre espaços para manifestações culturais, esportivas, justamente para incentivar, né? Não só a cultura, mas outras áreas, né? Muito bom. Quem quiser conhecer de perto, qual é o endereço? Rua Jacofer, 615, bairro do Limão. E tem estacionamento, Tem. tudo fácil lá, dá para você se divertir. Tá, as atrações para esse mês você já tem, não? Sexta-feira que vem nós temos Luan Santana. Aí, tá vendo? É chique, filha. Tô te falando, o negócio lá você conhece do universo musical, tô te contando. Tem que levar a Paula Gauss para tocar lá. Exatamente, eu tava falando pra... Tá usando acordeon né, no Ricardo? show. E cara. agora, eu tô até para entrar em contato com o Flávio José, que fez uma música que eu amo, que é a Natureza das Coisas, que eu quero gravar agora. Estou começando o processo de gravação do meu novo disco e eu quero gravar essa música do Flávio José, que chama Natureza das Coisas. E aí eu vou amar estar lá no Por centro. favor, Mas já é está excelente. feito o E convite. eu queria então fazer tá um bom. testemunho. A melhor música da Paula Gauss cantando é Vida de Viajante, que eu já vi ela cantando com acordeon. Eu já vi, você já tem viu? no YouTube, para quem quiser. Tem no YouTube? Vamos correr lá depois do programa. Agora não, segura aí. Depois do programa você vai lá e... Agora tem que assistir aqui. Vereador faz defesa do direito de manifestação. Em pronunciamento feito na semana passada na Câmara Municipal, o vereador Toninho Vespoli falou do direito de manifestação que vem sendo questionado em nosso país. Segundo ele, a Constituição garante a liberdade de manifestação e, se há excesso, há leis para que quem o cometa seja punido, que está muito relativado, né? O vereador diz que o que não se pode fazer é cercear o direito de uns devido ao abuso de outros. Vamos lá, meu querido vereador Toninho, os excessos têm acontecido em ambos os lados, né? Eu acho que em ambos os lados, né? Mas eu acho que assim, a gente demorou muito para conseguir ter um Estado democrático de direito. Não, para acordar mesmo, né? O também. povo demorou para entender que tinha que ir para a rua. Então, eu acho que a expressão das pessoas é um direito da pessoa. Eu acho que isso nós conquistamos ao longo de uma dura jornada aí, né? E, por exemplo, em fevereiro mesmo, quando a polícia fez aquela operação ali no final da Consolação, eu achei aquilo um exagero, porque é você prender pessoas julgando que elas vão cometer um crime. Eu até falei isso na Câmara Municipal.
existem ali denúncias contra alguns vereadores. Imagina se a polícia chega ali, cerca a Câmara Municipal e fala, prevendo que algum vereador vai fazer alguma coisa vereador, ilícita. Me corrija também se estiver errado. Sim. Ali houve retenção de alguns indivíduos que estavam usando máscara. Não, alguns sim, mas uma outra parte não. Eu não gosto. Se vai de máscara, eu venho aqui e falo de cara limpa, porque tem muita coisa que eu falo que ninguém gosta de ouvir. Eu participei da maioria das manifestações. O ruim, eu acho, dessas questões, assim, que prende as pessoas que estão com máscara, mas prende as pessoas que também não estão com máscara. Porque você imagina na confusão, todo mundo com uma adrenalina muito alta. Alguns manifestantes, como também a polícia militar. Então, é normal que, às vezes, acabam ocorrendo excessos. E aí, excessos dos dois lados. Então, assim, nossa opinião a manifestação é um direito das pessoas. Eu estava com a minha esposa em uma das manifestações e minha esposa, para onde a gente vai? Eu vou ficar do lado da polícia, porque é o meu direito e, além do mais, eu, como estou lá questionando, por exemplo, os gastos da Copa, que foi 30 bilhões para fazer os estádios, eu acho que as pessoas que concordam com isso têm direito, como as pessoas também que não concordam têm direito de se manifestar em outro momento. Senhor. Todo mundo sabia que ia acontecer a Copa, né? No processo lá que Lula foi lá festejar, que nós tínhamos conseguido, etc. e tal. Não estou falando de partido, viu, gente? Estou falando de governo. Todo mundo sabia, pelo menos que está envolvido com o meio esportivo, que alguns excessos, né, que passaram a mão, roubaram mesmo no passado em outros eventos esportivos de cunho internacional no nosso país. Então, quer dizer, não existia novidade nenhuma. Agora, não está muito tarde para se manifestar? Não, mas vai acontecer o quê? A manifestação acontece para quê? Por exemplo, o Comitê contra a Copa, que eu não gosto desse nome, eu acho melhor, porque a Copa vai ter. Eu gosto de discutir assim, Copa para quem? Quem ganha dinheiro com a Copa e quais os setores da sociedade que não ganham. Mas assim, o Comitê contra a Copa se reúne já tem uns 4, 5 anos. O que acontece é que a sociedade, quando essas pessoas chamam a sociedade para acordar, como você mesmo disse, elas acabam se expressando mais fortemente agora. Do mesmo jeito, por exemplo, quando o MPL, que acabou sendo muito mais conhecido nesse ano passado, eles já há 11 anos que, quando tinha aumento de transporte nas capitais, eles chamavam manifestações. Só que depois de 11 anos que as pessoas acordaram, como você mesmo falou. Então, isso não é um processo que as pessoas esperaram para tentar chamar a atenção da sociedade agora. Eles estão fazendo esse processo já há 4, 5 anos. É que a sociedade acaba se sentindo mais assim pronta para atender um desejo dela mesmo, né? Ela acaba sentindo mais na pele quando está realmente para acontecer as questões. Então, vamos dar um serviço ao pessoal em casa. É isso que eu quero chegar à conclusão. Uma vez que eu paro uma Avenida Paulista, uma vez que eu paro a cidade para dizer que eu sou contra ao que está acontecendo na Copa. E ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas não é mais importante? Desculpa, vereador, mas é assim, olha o que está latente agora. Nós estamos no meio de uma crise, de um escândalo com a nossa Petrobras, que é nossa. Né? Não é de um governo, é nossa. Nós estamos no meio de um escândalo tremendo. Eu queria fazer coro, já que a Copa vai acontecer, ninguém vai dar... Sabe que fica assim, olha lá, os caras estão lá gritando pela Copa. É real. Mas tinha que vir com uma bandeira de, olha, nós estamos de olho em vocês aí, que vocês estão cuidando do nosso dinheiro. Como aconteceu. Escuta. Né? Como aconteceu quando o gigante acordou e depois, né, vereador, o gigante tomou uma caixa de Lexotan e voltou a dormir. Eu fui motivo de chacota familiar, porque há 3 anos e meio atrás, eu fui para Paulista com meia dúzia de gatos pingados. Numa das primeiras manifestações que eu participei, realmente tinham assim, acho que deviam ter umas 25 pessoas, entendeu? A gente ficou lá gritando contra a corrupção, mas eu falei, um dia isso vai mudar. E daí mudou. Né? No ano passado, a gente viu aquele movimento maravilhoso, aquele movimento gigantesco mesmo, e eu me emocionei muito. Eu subi a Rua Augusta chorando, porque eu falei assim, gente, eu acreditei nisso, eu estou vendo algo que eu acreditei mesmo. Agora, eu acho o seguinte, que manifestação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque estão confundindo manifestação com quebra-quebra. E quem quebra tem que
ser preso, tem que ser punido. Responder. Tem que responder. Você não pode sair quebrando. Então, eu acho assim, é muito difícil também. Eu vou aqui defender o outro lado. Eu presenciei nas manifestações que eu participei pessoas que praticamente cuspiam na cara de policial. E o policial tinha que E é preparado. muito difícil eles terem controle, eles manterem a ordem. Esse quebra-quebra acaba sempre sobrando para a pessoa que está ali, a pessoa do bem, como o senhor, a sua família, que depois, assim como eu fiquei perto dos policiais. Porque, para mim, a polícia, eu respeito a polícia. E eu tenho que respeitar, eu tenho que acreditar na polícia. Pode ter um monte de policial corrupto, pode ter um monte de policial bandido. Mas tem muitos até. bons também. Agora, tem muitos bons policiais. Isso. E eu não tenho medo da polícia. A polícia é paga e está ali para me proteger. Agora, eu acho que a polícia tem que ter uma ação, sim, porque as pessoas hoje não estão fazendo quórum nas manifestações justamente em função dos quebra-quebras. Vai ser aquilo de novo que aparece na televisão, vai ser aquela quebradeira, a gente vai acabar sobrando para a gente, então eu não vou. Isso é muito triste, porque a gente tem que ter o direito. Agora, eu acho que a gente também tem que pensar para que a gente vai sair de casa. Eu, particularmente, com todo o respeito que o senhor está falando que foi, eu não iria para uma manifestação em relação à Copa. Porque é uma coisa que, como a Liliane falou, já vai acontecer mesmo, de qualquer jeito. Agora, contra a corrupção, eu tô lá. Pode me chamar. E contra a que eu tô indo. Petrobras, Então, mas- também. Petrobras, o que aconteceu na Petrobras Mas está quando as acontecendo. pessoas estão indo contra a Copa, é para falar para os governantes, olha, já foi, né? Os estádios custaram 3 vezes a mais do que deveriam Mas ter isso é custado. corrupção. Então, corrupção. Só que assim, as pessoas estão de olho para as próximas. Eu acho que é esse. Ninguém eu acho que está pensando assim, nós vamos parar a Copa. Porque se fosse para parar a Copa, né, que lá tem vários grupos que eu percebo, os autonomistas e tal, eles não estariam fazendo manifestação, eles estariam colocando bomba nos estádios para destruir os estádios para não ter Copa. Então, a verdade não é que não vai ter Copa, sabe-se que vai ter Copa. Mas, na verdade, sim, que mensagem que quer passar para os Mas eu acho que a administradores? pauta é muito rica, vereador. Desculpa, essa que eu acho que tô dando até uma pauta para o senhor aqui, ó. Vamos para a rua, assim, mas vamos falar. A corrupção que aconteceu nos estádios, a corrupção que acontece lá na Petrobras, a corrupção que acontece... Ela é muito mais latente, ela é muito mais apelativa. Eu iria. Sim, e vou, mas por exemplo, nós e do vou. PSOL concordamos com você. A Nós, perda na Petrobras foi mais do que se gastou na Copa. Olha isso. Então, né? nós O povo denunciamos não isso. atenta. É que ali tem vários grupos, inclusive grupos que são apartidários. Até a gente, quando vai nessa manifestação, eu não levo uma bandeira do PSOL. Graças a Deus, né, vereador? Porque senão é Que não capaz pode. de eu, né, ser expulso da manifestação. Então, assim, mas essa é a nova democracia. A gente tem que saber lidar hoje com todas essas questões. Agora, nós somos contra qualquer ato de violência. Eu também. Eu né? também não A gosto, gente acha, não entendo até dessa isso, forma. a gente tem colocado para esses grupos autonomistas que esses atos de violência afastam a população da rua e que se a gente quer realmente engrossar, chamar a massa contra a corrupção ou contra os desvios que teve na Copa e que isso não aconteça mais, a gente tem que ganhar o povo. E para ganhar E o povo tem que estar na o rua. E o povo povo não vai estar com violência. Está perdendo a oportunidade de gritar pelos policiais, porque os policiais são muito mal remunerados. Sabiam disso? Eu também acho. Acho que tinha que O ter um povo tinha que ir movimento pra de rua. rua. Eu também o policial tem que ganhar mais. Policial é que está no fronte para defender cada um de nós. Precisa mudar os gestores, quem cuida, né? Se é incompetente tem que sair. Não vou dar nome não, mas vocês tudo sabem o que eu estou falando. Então é isso. É para isso que nós temos que estar gritando Também aqui, porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Dinheiro tem, tá bom? Dinheiro tem e o povo não sabe usar o dinheiro. verdade. Viu, Lilian? Só para você saber, lá na Câmara Municipal, tirando o pessoal que se diz os vereadores ligados ao pessoal da bala, a gente é o que mais faz pronunciamento a favor dos policiais. Porque uma coisa é o policial que é mal remunerado, que não tem condição de trabalho, ele é um trabalhador como qualquer pessoa. Condição, né? com certeza. Agora, assim, o que a gente não acha é que a polícia não pode estar sendo usada como um aparato do Estado para questões políticas e ideológicas. Porque eu acho que também é um pouco o que aconteceu. Porque também na hora que não tem manifestação, a que governos que interessam isso?
né? Se a gente for ver quando teve as grandes manifestações, a gente viu que o governo de São Paulo, o prefeito do Rio, a Dilma abaixou fortemente nas pesquisas. Então, eu acho que esses governos também, de alguma maneira, querem que essas manifestações parem. Porque aqui não teve resposta dos governantes para as manifestações. Nenhuma. Concreta, não teve nenhuma resposta, né? Nenhuma. E eu acho que são super válidas as manifestações, mas aí tudo tem que ter um limite, né? Uma minoria baderneira que entra lá no meio e estraga toda uma manifestação que deveria ser bonita. O povo não quer né? aprender com o argentino. E os heróis policiais que ganham nada, do governo de São Paulo não ganham nada. Sabe o que o argentino faz? Tem que pôr controle no pessoal. Começa a manifestação, começou o quebra-quebra, quem está ali com o desejo legítimo de lutar pela causa, fica todo mundo sentado no chão, fica só os baderneiros quebrando, fica fácil, a polícia vai lá e pega, recolhe. É assim que se faz. Boa ideia, hein? Não, argentino faz dessa forma, não estou inventando a roda, não. Aqueles verdade. que estão comprometidos com a causa. Nós não viemos aqui para quebrar, nós viemos aqui para manifestar. Senta todo mundo, fica visível. O malandro fica visível, porque é malandro, isso é malandragem, isso é outra coisa, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, esperamos você. Tem até um spray, querido. Olá, eu quero convidar você a assistir o programa Observatório do Terceiro Setor, onde você vai ficar atualizado com o que está acontecendo no país, conhecer o trabalho das entidades, os personagens, as últimas novidades do terceiro setor. Para que o poder público esteja conectado. É uma geração que aprendeu a se governar com cliques. Eles não vão se adaptar aos ritos burocráticos. Vamos conhecer, debater e dar voz ao setor que mais cresce no Brasil. Muito importante o povo nas ruas. Eu te espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente, você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Gente, olha aí, a cidade de São Paulo tem pelo menos 4 pontos vulneráveis às práticas sexuais com crianças e adolescentes. Isso segundo o mapa feito pela CPI da Câmara Municipal sobre a exploração sexual infantil. Segundo a CPI, como os pontos não são muitos e são, inclusive, conhecidos, o problema poderia ser facilmente superado com ações de policiamento preventivo. Paula Gal, seu comentário. Olha, Lili, esse é um assunto que pega muito forte no meu coração. Você sabe como eu sou ligada em crianças. Como as crianças são ligadas a você. E como as crianças são ligadas. Graças a Deus, porque dizem que a criança tem uma sensibilidade, então eu fico feliz quando as crianças gostam de mim. Mas eu vou te falar uma coisa, é uma coisa que eu abomino. E hoje é segunda-feira, eu quero começar bem a semana, então eu não vou nem falar em castração química. Tá? Mas eu vou falar numa punição como manda o figurino. Um cara que pega uma criança, ele tem que, no mínimo, apodrecer na cadeia. E se ele resolver ter um encontro com o divino e melhorar, que ele melhore dentro da cadeia, para não ter risco de fazer de novo. É algo, Lili, muito triste. Muito triste, e acontece muito mais do que a gente imagina. O que acontece é o seguinte, a pessoa vai lá, muitas vezes, dá uma queixa, aí não acontece nada com o cara, aí a pessoa vai lá, dá outra queixa, é igual a mulher que apanha, entendeu? E daí só vão enxergar o problema quando a criança já morreu ou a criança está em estado grave no hospital. Lili, eu vou te falar uma coisa, eu não consigo entender essa questão da prevenção com policiamento. Eu acho que é uma questão... tudo isso acontece pela impunidade que existe no nosso país. O cara faz e sabe que não vai ter punição. Não, e tanto é fato que eles não ficam nem com medo de fazer. Não ficam com medo de fazer. Você vê que é céu aberto, todo mundo sabe onde é, os endereços onde você subiu a Rua Augusta, né? Você falou que você subiu a Rua Augusta? A Rua Augusta é um dos pontos. Você passa ali, você vê criança, não tem nem seio. Você vê isso na rua. E o policial passa para lá. Bom, minha filha, mas nós estamos vivendo num país, né, onde a droga é comercializada livremente. A sociedade... Lili... Eu vejo isso. Eu nunca me esqueço daquele fato na Bandeirantes, daquele engenheiro que pegou uma menininha. Gente, é uma coisa que pega no meu coração. Assim, eu falo assim, como é que pode?
Porque isso é um monstro. Você tem que ter noção das coisas. Aí, sabe o que falam? Falam assim, mas ela se insinua. Olha o shortinho que ela usa. Ela é menininha, mas olha o corpo. Como se fosse ela a culpada. É inaceitável. Isso é inaceitável, abominável. Tem que acontecer alguma coisa. Eu não sei se essa coisa de policiamento resolve. Eu acho que tem que ter punição além do policiamento. Os policiais hoje, eles prendem e os caras são soltos no dia seguinte. Mas também, vou lá para Brasília agora, viu, deputado? Vou para Brasília. Adoro para Brasília. Não está na Constituição que também o governo é responsável pelas nossas crianças? Não existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA? Cadê a prática disso? Eu acho também, eu concordo. Eu acho que nós temos 2 pontos básicos que são os primordiais para o controle disso. Primeiro é a segurança pública, que no estado de São Paulo está muito fraca, tá horrível, para não dizer outra coisa. E aí volta no mesmo tema, porque o policial é mal remunerado, tem que fazer bico, não é bem aparelhado, e tudo isso daí. E a outra questão é a família. Os valores da família estão decaindo. Eu acho que hoje você vê cenas de novela e um monte de coisa que está assim, escancarado. Assim, aliás, eu vou falar outra coisa também, deputado. Vai para Brasília, grita por nós lá. Não tem bom senso nos grandes veículos de comunicação. Não tem. A TV não é do Roberto Marinho, do Irineu, não é. A TV é nossa, a Globo. Exatamente. A Record não é do Bispo de Macedo. A Record é nossa, é uma concessão pública. O povo não acorda. Ai, não gosto de censura. Eu também adoro uma sacanagem. Adoro. Eu sou feito de carne e osso e hormônio, né? Mas sacanagem tem hora e lugar. Lógico. Não pode ser escancarado. Uma criança fica vendo um negócio desse na isso? televisão, tá dado o exemplo. Depois vai pra rua se prostituir. E o horário, o que me choca é o horário. Eu assisto muito pouco televisão. Mas às vezes eu ligo a televisão e falo assim, gente, mas como assim? 7 horas da noite. É isso mesmo. E tem essa cena às 7 horas, as crianças estão todas acordadas. É isso mesmo. Cadê? Cadê o poder? Porque é um conjunto, eu estou com a Paula, não é só uma questão de policiamento, é uma questão de ações conjuntas na nossa sociedade. E você está agora aí falando a respeito de censura. Ué, censura. Tudo tem que ter limite. Não, e por incrível que pareça, gente, muitas dessas crianças vão para as ruas com o consentimento dos pais. Isso é um ponto muito sério. Eu acho que o que o Ricardo falou é muito verdade, a questão de valores familiares. Exatamente. Eu acho que a gente precisa recuperar isso até nas escolas. Né? As escolas precisam ter uma formação diferente do que tem hoje. Incluir, sim, na formação básica e fundamental das crianças um pouquinho desses valores, da cidadania, né, do que ela tem direito, para ela saber que aquela vida que ela está levando, que a gente acha um absurdo, mas que para ela é normal. Para ela é normal. Então, os nossos valores, inclusive na classe política, como tenho falado, né, os mensalinhos que foram tão condenados pela população e devem ser mesmo, na classe política, muitas vezes, será considerado normal. É isso mesmo. Porque, infelizmente, os valores da nossa sociedade estão disturpados. É isso mesmo. Eu acho que a gente precisa começar a procurar resgatar isso na educação. E falta o querer também, porque, como a Liliane falou, todo mundo sabe onde são os pontos de prostituição. Todo mundo sabe. Maus exemplos. Qualquer pessoa que mora em São Paulo sabe onde tem casa de prostituição. E a polícia não sabe? Sabe. Mas, é tão mal paga que fecha o olho, recebe um negocinho. É que eu acho que a Paula tocou em 2 questões que eu acho importantíssimas. Uma é a questão de impunidade. Porque, assim, acontece a questão e, assim, parece que nunca vai dar em nada. Outra questão, eu acho que é importante também, é a questão quando falam aquela jovem tem 12 anos, mas se insinua. Quer dizer, uma pessoa, uma criança, um adolescente com até 18, até às vezes 20 anos, não tem uma maturação de saber o que realmente as ações dela, no que implica, discernimento das coisas. E aí cabe os adultos fazerem leis que protejam até ela ter esse grau de maturidade. E a grau de maturidade é diferente para as pessoas, e é uma coisa meio subjetiva. Eu tenho 2 filhos, são gêmeos, têm 23 anos. Eu vejo minha filha, por exemplo, muito mais madura do que meu filho. Porque a mulher é muito mais madura do que o homem, né? Geralmente isso é verdade. Eu queria mandar um recado aqui para você que é usuária de metrô. Eu sei que vai ser polêmico, eu vou dizer, mas eu não tenho medo de polêmica. Você me conhece, né? Vá munida de um alfinete.
Se te encoxou lá, mete alfinete no periquito. Eu vi ontem na televisão essa matéria. Tá bom? É um abuso horroroso que está sido cometido aí contra as mulheres nos vagões de trens, de ônibus, que não é de hoje também, a gente sabe que já acontece há muito tempo. Então, eu estou dizendo para você, se eu fosse hoje usuária de ônibus, minha filha, etc, e às vezes eu já tenho alfinete na minha bolsa. Boa. E que grite bastante, que pegue lá no ponto X da questão, porque aí já resolve bastante coisa, vai virar uma peneira. Tá? É isso aí. Não vamos. Ah, Liliane, você está incitando a violência. Quer mais violência que é cometida pelas mulheres? Tem gente que está fazendo disso, esporte, gente. Está saindo do Rio de Janeiro para vir aqui encoxar a mulher. Onde já se viu um negócio desse? Vamos acordar, vamos reagir. Alfinetinho dá um bom resultado, porque gritar ou ficar vermelho, ele vai. Ah, vai. Se ele não gritar, ele vai ficar vermelho, igual um pimentão. Ah, eu acho. É isso, sabe? É quanto a criança, Lili, você tá é quanto a certíssima. adulto, é quanto o ser humano. É isso E mesmo. tem competência para pegar a mulher. Nós três podíamos fazer a campanha alfinete já. Não, eu tô dentro. Eu só penso no alfinete. Eu já tenho na minha bolsa, então fica quieto. Vai. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de lançar uma campanha contra o intuito de estimular a participação feminina na política. Para o presidente do TSE, Marco Aurélio Melo, embora a legislação reserve o mínimo 30% e o máximo 70% das vagas para cada gênero, é preciso que os partidos escolham candidatas que tenham chances de vencer e não apenas para atender a exigência legal. Eu vou começar por você aqui, Renata Abreu. O que acha dessa postura aí do TSE? Olha, eu como presidente do partido, a única feminina aqui no estado de São Paulo, posso afirmar o seguinte: hoje as mulheres representam mais de 52% do eleitorado e menos de 6% no Congresso. Então, nós somos muito mal representadas. E a mulher tem uma participação muito importante. Quem é a grande cuidadora, né, das crianças, dos enfermos, dos idosos são as mulheres. Mas por que mulher não vota em mulher? Não é que mulher não vota em mulher. Veja, hoje eu posso falar com toda a propriedade porque eu cuido de um partido. Então, eu tenho que atender a cota dos 30%, exatamente essa. Né? Eu acho, inclusive, que nós deveríamos mudar, viu, deputado? 30% das vagas do Congresso devem ser reservadas para cada um dos sexos. Porque aí a gente teria a obrigatoriedade das mulheres ocuparem no mínimo 30% das vagas do Congresso. Porque a simples candidatura em si é algo muito complicado. Por que é complicado? Porque a mulher não quer participar. Você tem dificuldade, como presidente do partido, de convencer as mulheres a participar do processo político. Sabe por quê? Porque a mulher tem outras prioridades. Não é só isso, não. É porque na hora que chega lá, também não tem o recurso que muitos já se calçaram. Eu acho que é tudo um problema financeiro. Mas não é só isso. Porque eu vejo mulheres aí empenhadas, passam por aqui, não sei se eu estou no universo de uma minoria, que passam por aqui, que seriam excelentes representantes públicas, mulheres comprometidas, e que não chegam lá, porque na hora lá, inclusive no dinheiro dentro do partido, não chegam para elas. É que a mulher, ela faz política, ela não faz politicagem. Então, então tá ela não, é verdade. Eu vejo a campanha da mulher é mais coração. É isso. Ricardo, me corrija se eu estiver errado. Cara do Ricardo é ótima. Eu vou falar, é claro que você tem as exceções, mas eu vou falar assim, eu escolho apoiar um candidato a prefeito e tal, por gostar, por afinidade, por acreditar nas causas que ele defende, e não por outros meios, que é como, infelizmente, isso acontece na política. Então, a mulher faria uma grande diferença no cenário político. Eu penso que agora você foi para Brasília, eu vou vir para São Paulo. Eu não sei se eu tenho que voltar para Brasília. Os partidos teriam que se comprometer de verdade e financeiramente apoiar algumas mulheres. Eu penso, claro que elas têm que se mover, elas precisam se mover também. Mas nem precisa. Se você fizer o que eu propus, 30% das vagas do Congresso tem que ser reservadas, mesmo que a mulher tenha menos votos porque não teve a estrutura necessária, ela vai entrar. É isso. Então, uma boa ideia. É claro, a gente vai garantir a nossa representatividade. É porque do jeito que é hoje, é só bonitinha, peitudinha. É verdade, eu fico com vergonha no horário eleitoral político e eu assisto porque eu quero, é meu dinheiro que vocês vão tomar conta. Ou não, da sua segurança, por isso que tá do jeito que tá, né? Depois você reclama aí em lugar quente aí. Porque
Escuta, é mulher melão, mamão, a laranja, a verdura, não sei o quê. Tem mas tudo, é menos político. Essas não ganham voto. Eu acho Mas que não ganha voto, nós mas temos- chama atenção. Nós temos representantes femininas maravilhosas Tem. lá, Luiz Erundina, Janete Sim. Petá, Manuela Dávila, atuantes lá no Congresso. Mas são poucas, né? Mas o que falta hoje, quando você monta uma chapa no partido, você tem que ficar correndo atrás da mulher para se candidatar. É isso Vou até falar um jargão assim que a gente ouve muito, que fala assim que a política sem mulheres é como um jardim sem flores, né? Porque ela faz a política com o coração, mais do que coração do que com a razão. E seria importante para a gente ter mulheres na política. verdade. Nós somos Só as que não- espinhentas, né? Elas não Nós querem. somos as flores Não espinhentas. Você sabe, Renata, quanto eu tenho que ficar chamando, sai candidata, sai E quando, candidata. quando elas se convencem, chega na Né? época da eleição, o marido dá uma crise, É. aí ela tem que escolher entre o marido, que o marido fala assim, ó, política ou eu. Né? Por quê? Porque a mulher, ela começa a crescer politicamente, ela é assediada, não tem jeito. É. Né? São pessoas que chegam nela, ela tem que lidar Renata, eu tô rindo aqui sozinha, porque eu acho o seguinte, eu acho que eles têm medo mesmo que mais Homem já é mulheres homem. estejam no Congresso. Agora Homem, que os- Pelo seguinte, Que os- porque as mulheres vão botar ordem naquele galinheiro. Agora que as discussões no plenário iam ficar muito mais prolongadas. muito iam. mais, que a mulher briga. Isso sim, com certeza. Mas- Mas os olhos de vocês iam se encher de belezas. Sem dúvida. Mas você sabe que eu vejo, assim, é importante a mulher, quando ela acredita numa coisa, não tem preço que a compre. É verdade. É como eu disse, você tem as exceções, né? Mas na sua grande maioria, a mulher tem isso com ela, né? Ela quer brigar, ela é ideológica. E tá faltando isso na Não, mas política. hoje você não tem dificuldade no partido para preencher os 30% Muita, de mulher? muita. Porque você tem muito mais candidato homem do que mulher, e às vezes você não consegue completar os 30%. Isso Mas acontece. tudo isso eu acho que é um pouco questão, igual já foi falado aqui, de valores, né? Por exemplo, se hoje nós temos homens que vai lá no metrô, por exemplo, e abusa, mas quem são esses homens? São criados por homens e mulheres. Então, assim, qual que é a criação? Que tipo de valores a gente passa para... Porque a gente está falando assim, é dos filhos de toda a sociedade. E também quem cuida geralmente desse filho, geralmente até mais a mulher. Então, assim, que tipo de valores nós estamos passando que a gente não está conseguindo, né, passar valores que as pessoas se respeitem mutuamente. Eu queria... Né? E aí eu acho que é um problema da sociedade. A sociedade. Né, dos homens e mulheres, porque nós criamos esses filhos, a sociedade cria esses filhos, a escola educa esses filhos. Então, que tipo de educação que está tendo nas escolas que as pessoas não respeitam o gênero, não respeitam a diversidade sexual, uma série de questões, né, que Eu a acho gente que- vive só... É porque assim, a gente acaba tendo assim, o padrão é o que eu sou. E tudo que está fora do que eu sou é fora do meu Mas isso é padrão. educação, né? Então, isso é falta Então, eu educação. queria tocar educação. num ponto muito importante, né? Até nós que representamos a classe política, que nós precisamos repensar. Muito dos problemas desse país parte sim da educação. E não é investimento em educação. Eu acho que nós precisamos trabalhar para repensar o que é ensinado nas escolas. Que tipo de cidadãos nós queremos formar? Porque hoje, a nossa juventude, não só as mulheres, a nossa juventude não quer saber de política. Eles simplesmente batem com orgulho no peito e falam, eu odeio política. Eu amo política. Sem saber nada de política. É isso mesmo. E aí, qual é o grande problema? A nossa juventude tem saído das escolas preparadíssimo para um vestibular, sabendo que é um seno, um cosseno, sabendo uma reprodução de uma samambaia e não sabendo nada da vida em sociedade. Você não ter no ensino básico e fundamental política, cidadania, direitos básicos, primeiros socorros... Não, isso é coisa da ditadura, minha filha. É o que eu ouço aqui. Quer dizer, o bom senso pelo ralo de novo, né? Nem tudo que foi da ditadura é ruim, nem tudo que foi bom. A gente tem que tirar, pelo amor de Deus, nem tanto ao céu, nem tanta terra. Liliane, você é a favor da ditadura? Não. Sou a favor do bom senso. E se isso teve na ditadura, vamos pegar de volta. Eu lembro que eu tinha educação moral e cívica. Eu também. Ué, fez diferença na minha vida. Educação moral e Fez cívica. diferença na minha vida. Hoje não pode ter, não pode falar sobre isso. Ó, rapidamente aqui, eu vou pedir que vocês me ajudem, que são muitas perguntas. O João Paulo Lima, do Jaçanã, diz, Liliane, você que tanto fala dos direitos e deveres, deve saber que o Marco Civil vai regular os direitos e deveres no uso da internet no Brasil. Ninguém quer que o Estado controle nada, mas direitos e deveres devem sim ser colocados para que não fujam do controle. Acho que as pessoas devem ler mais e entender qual a importância do marco, pesquisar, ouvir opiniões para não se equivocarem. Eu agradeço aqui a sua participação e digo que onde você está lendo errado, porque tem muito texto dúbio. E aí você se deixa levar por esses textos dúbios. Inclusive circulou pela internet para você fazer assinatura, enfim, etc. e tal. Está dúbio, sim. Nós já temos leis, nós precisamos que as leis sejam realmente respeitadas e executadas, o que nunca acontece, né? O Jaime Jardim Bolfilioli, deputado
Obrigado, Ricardo Izar. Eu já morei no bairro do Belém, fui vizinho da família do senhor Najib Izar. Como vão os filhos, Raquel, Roberto, os meus colegas de escola? Eu vou deixar seu telefone, porque você conversa de vizinho. Pô, estão todos bem, né? Todos ótimos. Maurir Azevedo. Paula Gauss, qual a sua avaliação sobre as novas repórteres que estão sendo lançadas pela Globo? Eu não assisti. O Helder de Perdizes para Renata. Em que medida os novos partidos de esquerdas que estão sendo criados no Brasil poderão contribuir para a democracia? Eu vejo que nada. O PROS, por exemplo, foi criado copiando o estatuto do PTN, ou seja, um partido que é criado sem ideologia vai para onde? Desculpa, mas é a verdade. Eliseu de Cachoeirinha, estou com muita mágoa dos meios de comunicação. Participei da marcha com Deus pela Liberdade. Estávamos todos lá. Não usamos máscaras e a mídia não noticiou nada. Tive que recorrer à minha filha para descobrir de onde ia sair. Vou parar de ouvir rádio e TV, pois estou revoltado. Meio de comunicação da marcha com Deus pela Liberdade? Eu não ouvi falar dessa marcha, mas se você tivesse falado para mim, eu teria divulgado. Aqui. Foi final de semana, eu ouvi. O que é essa marcha com Deus pela Liberdade? É uma marcha, segundo o que eu ouvi falar, um pouco mais das pessoas que estão pedindo valores mais que tinha na época da ditadura, vamos dizer assim. Mais valores na época da ditadura? Os valores, retomar valores que foram defendidos pela época da ditadura. Mas não tem que misturar ditadura, não foi coberto por causa disso. Agora está explicado. Se eu fosse uma editora, estivesse lá, Deus, ditadura, já está tudo errado, filho. Você tem que falar, vamos resgatar os valores da família, da sociedade, todo mundo teria coberto. Você vê que coisa? É o jeitinho de chamar também. Áurea, Praça da Árvore. O Marco Civil é uma forma de controle, já não somos controlados o bastante? Haroldo Alves Tremembé, vejam que se podem me ajudar nesta questão. Em dezembro de 2010, escrevi uma carta para o então governador Goldman pedindo ajuda. Meu nome está na internet como criminoso e ladrão. Em todo estabelecimento que eu vou, me olham estranho, nunca abordam, mas me sinto. Como meu nome foi para lá e como tirá-lo, me deem orientação neste caso. Que sério isso? Como é que é? Gente, que coisa mais séria, né? Como que pode isso? Porque tem hoje quadrilhas especialistas, pegam o seu nome, RG, e conseguem falsificar documentos. Ajuda ele, pelo amor de Deus. Se ele entrar em contato com a gente, deixar um contato, a gente pode tentar ver o advogado, fazer alguma questão. Mas, assim, eu sei que tem vários casos desse tipo, que as pessoas não estão conseguindo limpar seu nome. Mas será que é homônimo? Não seria homônimo? Ele não falou. Que também tem que ter esse cuidado, né? A Maura da Silva, o vereador Véspoli fica lá? Na Câmara Municipal, viaduto Jacareí, número 100, gabinete 305, terceiro andar. Vamos tentar. Aí a gente acompanha aqui e agradece desde já, viu? A Maura da Silva, Vila Maria Renata, conheço o CTN, já foi a muitos shows. Queria saber se existe alguma carteirinha de sócio. Olha o clube. Existe o cartão Fidelidade. Algo assim, de descontos. O cartão Fidelidade. E quando teremos uma feira grande para mostrar a cultura linda do nosso Nordeste? Sou da Bahia, mas moro aqui há 15 anos. Todos os finais de semana. Nós temos a feira de artesanato, que mostra muito da cultura. Então pode ir lá. Precinhos módicos, bonzinhos? É de graça. A entrada é gratuita, né? Mas lá sim, ele é fabricado pelos próprios artesãos. Adoro as rendeiras, adoro. Tem lá, final de semana, vou lá. Vou lá. Pode ir. A Neuza precisa ir para o Nordeste mais para comprar. Zenilda chegou para mandar embora, mas para um bocadinho, Zenilda. Neuza Vargas Moema, deputada, a neutralidade da internet vai fazer os dados trafegarem na mesma velocidade. Acho justo e creio que somente as grandes corporações que irão se beneficiar disso. Estão contra. Isso, claro, envolve uma parcela de pessoas interessadas. Sabe Deus no quê? Eu estou recebendo essas críticas porque eu estou colocando que a gente é contrário à neutralidade da forma que está escrita, porque eles estão querendo dar uma isonomia para a rede, para quem fornece dados, os provedores e eu acho que tem que ser igual mesmo, mas no consumidor final não pode ser tratada da mesma forma. Você tem que manter os pacotes baratinhos para quem utiliza pouco e os pacotes diferenciados para quem utiliza mais. Claro, Jairo Brito, da Moca, o que dizer de um grupelho de pessoas que fizeram uma marcha de apoio à ditadura e ainda dizendo que era de Deus, tá vendo? Que coisa, né? Tá vendo a ambiguidade aí, ó? Será que Deus aprovaria mesmo a tortura, o assassinato, a censura, o medo? Eu acho que não. Em uma época de comunicação, ninguém se comunica direito, tá todo mundo se trubincando. É no caso do Marco, que tá dúbio, é no caso da chamada para essa marcha, fez errada a chamada, não tem nada a ver com ditadura. Eu também grito por bom senso, né, por qualidade aí de comunicação e de programação. Por isso que tem a TV Êxito para você, tá? Beijo a todos, lembrando que gente que fala tem a direção geral, o jornalista Fausto Camunha. Tchau.
Subiu. A foto. Vamos juntar? Vamos juntar todos? Vamos juntar.